Segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice e hoje estamos recebendo Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos, do PSOL. Lembrando que a nossa entrevista tem meia hora, temos um intervalo no meio da entrevista e depois os 30 minutos, mais 1 minuto para as considerações finais, no caso aqui da candidata. Candidata, bom dia, muito obrigado pela visita. Olá, bom dia, obrigada aqui pelo espaço. Nós é que agradecemos. Bom, a senhora é a primeira indígena a concorrer em uma chapa presidencial e já disse em outras entrevistas que entrou nessa corrida para defender o meio ambiente e a temática do índio. Agora, falando sobre terras e moradia, a senhora defende as invasões que são promovidas pelo sem-teto, sendo que o líder do movimento é Guilherme Boulos, que é o cabeça de chapa do PSOL? Olha, Tiago, a gente nunca defendeu e a gente não defende, né, nenhum tipo de invasão. A gente participa do movimento, Guilherme Boulos, né, lidera o MTST, eu venho do movimento indígena também, que a gente ocupações. No movimento indígena também, os povos indígenas fazemos as nossas retomadas, né, nos territórios, porque, sobretudo no período da ditadura, os territórios tradicionais indígenas foram entregues, né, em muitos casos com título de posse pelo próprio Estado a fazendeiros, né? E aí os indígenas foram expulsos das suas terras, foram tirados, foram mortos. E aí hoje, para rever esse território, os indígenas fazem as retomadas. E a Constituição Federal garante, né, em 88, garantiu aí que em 5 anos após, né, para frente, teria que todas as terras indígenas serem demarcadas. Se não acontecendo isso, a gente faz a luta para rever esses territórios, né? No caso das moradias, não é diferente. É uma luta que se faz para garantir, né, a moradia para as pessoas e ocupando os imóveis ociosos que não está tendo nenhuma função social, que a Constituição também garante, né? Então, a gente não incita de forma alguma nenhum tipo de invasão. O que a gente quer é justiça e que o direito básico à moradia seja implementado, né? Seja respeitado. Deixa eu perguntar uma questão para a senhora, mas a Constituição garante a propriedade privada, né? Também não é que a Constituição legaliza a invasão de propriedades, independente se elas estão ocupadas ou não. Mas eu sei que existe, como a senhora falou, da função social da propriedade, mas isso não dá o direito à invasão. A senhora usou a expressão retomada dos territórios tal. O Brasil é dos países do mundo que tem a maior extensão em reservas indígenas. Alguns falam em 12% do território. Não é excessivo, primeiro, ter 12% do território para uma comunidade tão pequena? Não é não, Vila, de jeito nenhum. Esse número está certo, sabe? Quase 13% do território nacional. Nós somos uma população de 817.997, né, segundo o último censo do IBGE. Né, assim, claro que a gente estima que pode já ter 1 milhão, né? Mas quando você pega mesmo também a propriedade privada, 1% tem 46% da propriedade privada, sabe? Então, assim, não é justo também que se não estabeleça um teto, um limite para a propriedade privada, né? Porque se é assim, sempre quem tiver mais dinheiro vai comprar todo o território e aí deixar as outras pessoas a mercê, sem ter onde morar, sem ter onde produzir. Porque com essa extensão ilimitada, né, onde quem tem dinheiro pode comprar tudo que quer, né, em relação a bens, que eu estou falando, bens físicos, né? Porque a terra, ela é um bem comum. Tem que ser democratizado o uso, né, e tem que ter espaço para todas as pessoas. Né? Agora mesmo aqui, só no Cerrado, foram 73 milhões de hectares de terras entregues para expansão agrícola na região que é chamada Matopiba, né? Vocês devem ter ouvido falar, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Né? E aí, com isso, já né, só no ano passado, perdeu 52% da vegetação nativa do Cerrado. E aí, sim, você acha justo, né, que se perca tanto o meio ambiente assim para a produção, né, sem considerar aí o que se precisa dessa floresta, desse cerrado, desses biomas protegidos para a gente garantir, inclusive a nossa existência, né? Eu digo a sobrevivência de todo mundo, né? Porque são esses elementos protegidos da natureza que garante a vida, a água, o ar, né? Tudo que a gente precisa. Agora, uma questão é a moradia, outra é a adequação, inclusive, de subsistência. E a gente sabe de vários problemas que existem nessas reservas em relação à condição de produção, à condição de subsistência, muitas vezes até de educação
porque tem uma questão intermediária de adequação de crianças que querem estudar, problemas de assistência médica, a coisa seria muito mais ampla do que simplesmente se ter uma reserva. Não há uma preocupação maior com relação a isso? Claro que existe, né? Sempre existiu, porque o Estado sempre negou esse atendimento de qualidade, né? E a gente tem como bandeira de luta maior a garantia territorial. Então, mas né? qual seria a atividade prioritária? Como porque, se olha, deixar a garantia sobrevivência? territorial, Denise, sabe? É o que garante ali o nosso modo de vida, né? É o que garante ali a gente manter a nossa identidade enquanto indígena. Não se pode, de forma alguma, pensar os indígenas assim, né? Assim, que na cidade ele vai ser o mesmo, sabe? Não é. A gente tem um modo de vida que precisa ser entendido, precisa ser respeitado, né? E a gente luta por educação de qualidade, por saúde de qualidade, entendeu? Mas se a gente não tem o nosso chão ali garantido, se não tem a terra ali, a gente não tem nem tempo, nem condições de poder, sabe, avançar com as outras lutas. Mas em 2012 foi instituído um decreto, né, que é da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, né? Isso aí a gente também trabalhou muito, nós fizemos muitas mobilizações, teve um processo de consulta amplo, né, bem participativo dos povos indígenas das 5 regiões do país. E nesse decreto garante aí a gestão, né? Seria aí um meio de implementar, sabe, a gestão conforme é o modo de vida dos povos indígenas, que é utilizar sem destruir, né? E ali garante o fortalecimento da cultura, né? Inclusive a implantação de atividades de turismo em territórios indígenas, né? E os indígenas produzem, sabe? Todos os indígenas, comunidade, se tem o espaço, tem o território, os indígenas produzem. Agora, a diferença é que a gente produz pensando ali na subsistência, pensando, né, ali no dia a dia. A gente não tem esse pensamento de acúmulo de riquezas, né? E que para muita gente adotou isso como padrão, né? Que tem que ter mais, tem que acumular. Então, a propósito, tem atividades produtivas, sim, sabe? E tem tantos outros meios que a gente faz para poder a gente, né, garantir aí a nossa renda. Nós ainda temos tribos isoladas, chamadas tribos isoladas. Povos isolados. Povos isolados na fronteira, na zona fronteiriça que separa o Brasil da Venezuela e da Colômbia. Como é que deve ser a política em relação a esses grupos? Alguns defendem a chamada aculturação, outros acham que eles devem continuar isolados. E a senhora? Olha, é uma preocupação muito grande hoje, né, a existência dos povos isolados, porque segundo os dados da FUNAI, né, já são mais de 100 grupos de povos isolados que existem na Amazônia, né? Desses mais de 100 grupos, cerca de 20 já tem provas concretas que eles existem ali, né? Os outros têm vestígios, tem, né, já como é que fala? Já tem previsões, né, de que eles estão lá. Constatado, tem mais de 20 grupos. Isso, o que fazer? E aí, esses grupos, eles estão muito ameaçados, sabe? Ameaçados pelo avanço do desmatamento, ameaçado por incêndios florestais, né? Avançados pela expansão agrícola. No meu território, só para você ter uma ideia, no meu território, é o território indígena Araribóia, no estado do Maranhão, né? Que fica ali no centro-sul, próximo à Imperatriz. Você é nascido no Sou do Maranhão. Território indígena Araribóia, né? A minha aldeia é a aldeia Lagoa Quieta, né? E aí, lá tem o povo Guajajara, que é meu povo, né? Que é cerca de 12 mil indígenas só nessa terra, né? E tem uma estimativa de 70 pessoas do povo Auá-Guajá, que moram ali, que nunca tiveram nenhum contato, nem com nós indígenas que estamos ali, mas a gente já viu, né? Eles já vieram buscar água ali. Em 2015, teve um incêndio que queimou 52% do nosso território lá. E eles, então, acho que pressionado pelo fogo, eles chegaram próximo da aldeia, trouxeram, né, umas cabacinhas, vieram beber água. E eles estão ali totalmente ameaçados pelos incêndios e pelo desmatamento também, então, que só cresce. Deve ser feito? Agora, eles precisam ser protegidos. Nós, enquanto movimento indígena, e que estamos aqui fora fazendo essa luta na defesa e proteção dos direitos, né, indígenas e territoriais, a gente precisa fazer essa luta
para a permanência deles nesses espaços. Nós somos totalmente contra a frente de atração ou o contato forçado, né? Porque na década de 80 já teve experiências e tipo de 100 indígenas que eram contactados para ir viver em agrupamentos em aldeias, né? 40% morria, sabe? Não conseguia chegar no lugar que era para chegar, porque eles têm um modo de vida ali que tá com o meio ambiente direto, tá na natureza, sabe? E somente a respiração, sabe? De alguém que vem de fora chega já contamina, sabe? Ele não tem imunidade, né? Então nós defendemos a permanência deles e a proteção e a garantia desse território para que eles permaneçam lá, conforme é a decisão deles, né? A gente não chama mais nem povos isolados. Para nós, indígenas, a gente considera, né, como povos autônomos. Uma pergunta, Sônia. Primeiro, bem-vinda aqui no programa. Obrigada. A esquerda parece que tem uma fixação com a questão da Venezuela, onde as coisas deram super errado. Eu não entendo e queria a sua ajuda para me explicar isso. Por que, por exemplo, não se usa o Evo Morales aqui na Bolívia, que é um representante da esquerda, por acaso é um representante indígena também, dos povos indígenas daquele país, e que assumiu fazendo várias coisas que a esquerda diz que tem vontade de fazer. Reestatizou as empresas de gás e petróleo, etc. E a Bolívia, ao longo dos últimos 10 anos, vive o que muita gente chama de milagre econômico. O maior crescimento da América do Sul, uma taxa média de crescimento acima de 5% e recebendo vários elogios até de pessoas da direita. Porque as pessoas esquecem, não falam do Evo Morales, não falam da experiência da esquerda na Bolívia e tem essa fixação por defender uma ditadura onde as pessoas estão passando o maior caos de todos os tempos. Sabe, Tiago, né? Eduardo, desculpa. Eduardo. O Evo Morales, sim, um indígena e muito respeitado por nós, né? Ele no governo, a gente foi lá, participamos de alguns eventos, né? Realizados conjuntamente. E o fato dele ser esquecido, eu não tenho dúvida que talvez seja pela própria identidade dele, né? De ser indígena. Aqui no Brasil, com quase uma população de 1 milhão de indígenas e nós sendo os povos originários, nós somos um povo ainda muito esquecido, sabe? A sociedade não conhece a gente, não reconhece, né? Acho que pior do que não conhecer é não reconhecer. E quando olha pra gente, assim, vê a gente como um ser estranho, sabe? Como se fosse de outro planeta. E eu digo isso, assim, ontem pra mim é uma prática concreta disso, de andar na rua, porque você tá com né, sua pintura ou com seu cocar, o povo olha, você é da Amazônia, assim. Como que indígena existe só na Amazônia, né? Eu acho que é importante dizer que a gente tem indígenas hoje presentes em todos os estados da Federação Brasileira. Então, o fato dele ser indígena pode ser isso também, uma negação para não assumir, sabe, que o indígena teve condições de fazer, né, uma gestão bem feita, né, de dar conta. E aí, na Venezuela, se tem ainda essa defesa, né? Então, alguma coisa deu certo, né? Agora, é claro, a gente não concorda, eu não concordo, a nossa chapa, né, com o Guilherme Boulos não concorda de forma alguma com toda essa decadência que está acontecendo, a população sofrendo, vindo para cá, né? Mas também chegando aqui, eu acho que o Estado brasileiro tem a obrigação de acolher, né? Para o Evo Morales não anda com trajes típicos. Mas isso aí é a decisão de cada um, né? Cada povo tem seu jeito de... Mas ele se assumiu indígena, né? A cultura europeia. Mas ele se assumiu indígena. A identidade dele, ele sempre disse, ele nunca negou, né? Olha, agora até pra gente também ser ou não ser indígena, não necessariamente você tem que estar usando suas coisas, né, para você ser, né? Porque para nós o que vale é o pertencimento, né? É aquilo que a gente tem de certeza da nossa origem. Sabe, agora a decisão de usar varia muito de cada povo, né? De cada pessoa. Agora, última pergunta, Denise, antes do nosso intervalo. Agora, falando em origem, e a questão de Hamilton Mourão, que é candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, que se autodeclarou indígena. Como é que você avalia isso? Denise, assim, nós temos no Brasil muita gente que tem sangue indígena, né? A gente não tem dúvida disso, porque o país é um país originariamente indígena, né? Isso todo mundo sabe. Agora, o pertencimento é diferente, né? E aí, para poder você se autodeclarar indígena, porque isso hoje, né, para poder você se autodeclarar indígena, a própria Convenção 69 garante.
né? Só que você tem que dizer qual que é seu povo, né? Qual que é a sua origem, de onde que você veio. Então, se você não tem isso, você não sabe qual que é a sua raiz, sabe? Não tem como a gente constatar que é indígena. Então, tem esses que estão aí, que realmente perdeu, mas também nós estamos vivendo um momento assim de muito oportunismo, sabe? Tem muita gente que está querendo dizer que é indígena, mas que se reconheceu ou se assumiu, tipo, depois dos 40. Então, assim, a gente reconhece enquanto indígena aquele que sabe a sua família, a sua origem, ou pelo menos, né, qual que é a sua linhagem sanguínea. Candidata, o seu cabeça de chapa, Guilherme Boulos, já fez uma defesa enfática do ex-presidente Lula e, claro, se o PSOL não passar para o segundo turno, deve apoiar o PT, claro, caso Fernando Haddad vá para o segundo turno. A senhora acha correto o partido apoiar um partido em que o líder máximo está preso? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa avaliar as condições que Lula está preso, né? Nós, enquanto povos indígenas, nós fizemos muitas lutas, né? No governo Lula, no governo Dilma, a gente teve muitos embates, porque tinha muitas divergências ali daquilo que tinha sido assumido inicialmente, né? Mas isso, de forma alguma, quer dizer que a gente seja conivente com injustiça. E nós consideramos, sim, sabe, essa injustiça e uma perseguição política à prisão do Lula. Né? Então, a gente não vai, de forma alguma, assim, divergência de opiniões quer dizer que você vai apoiar esse tipo de assim, uma prisão política, né? Porque nós somos de acordo ele com conheceu? Isso. Ele foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Por qual crime político ele teve? Mas assim, eu acho que né, nós acreditamos nisso, que para ser preso, né, tem que ter as provas, né, tem que aguardar o julgamento. E aí nós temos tantos casos. Já teve dois. Mas não concluiu, né? Não concluiu. Tiveram as provas? Claro, mostrou. sem provas. Porque, né? inclusive, né, o que pegou na época, o Sérgio Moro dizia, aquele lá dos slides, né? Como é que eles falavam? Nós não temos provas, mas temos convicções. Convicções ficou até uma palavra ruim da gente dizer mas agora, dois né? Tribunais porque gera dúvida. Inclusive um tribunal de segunda instância, o TRF da quarta região. Não, mas não comprovou, não aguardou. O Lula tinha que ter, né? Tinha que ter aguardado, eles tinham que ter considerado aguardar o último julgamento, né? E eu considero injusto, sabe? Nós consideramos injusta essa prisão do Lula e nós continuamos fazendo essa defesa, né? De Lula livre. Ficamos até agora considerando a candidatura também, defendendo, né? Que ele pudesse ser candidato. A senhora considera injusta a prisão do Palocci, do Eduardo Cunha também ou não? Olha, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, e aí, cada caso é um caso e a justiça né, que tem que dar as respostas. Eu não vou dizer aqui o Sérgio Cabral, por exemplo, que é condenado a quase 300 anos de prisão, um dos maiores corruptos da história do Rio. É injusto o Sérgio Cabral estar preso? Olha, eu acho que todo mundo que for corrupto e que for provado tem que ser preso, sim. Quer dizer, o Cabral tudo bem. A gente não defende de forma alguma, né, assim, as injustiças ou que não sejam apurados todos os fatos. Agora, a senhora, deixa eu colocar uma questão. A senhora usou um conceito, alguns conceitos que eu acho que são interessantes, são conceitos mais recentes usados, como eu insisto, retomada dos territórios. Porque se for levar o estrito senso retomada dos territórios, o Tibiriçá tinha uma aldeia aqui no Largo, eu vou usar, não sei se a expressão, a senhora gosta da expressão aldeia, que tribo a senhora prefere substituir por povos, né? Ele tinha uma aldeia no Largo São Bento, aqui, eu falei isso, tem inclusive, então nós vamos retomar o Largo São Bento, quer dizer, eu queria insistir nessa questão da retomada dos territórios, porque isso está vinculado a uma questão chave, que é a questão da mineração, que é tão importante para o país. Tem territórios em que ocorre mineração com apoio de comunidades indígenas de forma clandestina. Tem líderes indígenas, deixa eu citar um chamado Paulinho Paiacã. Foi muito famoso, um estupro que ele fez, uma coisa bárbara, tal. E foi condenado a uma pena leve de prisão, inclusive. Então, que também não foi provado, né? Que também não foi provado, não foi? Também não foi provado. Teve sim a denúncia, né? Mas todo mundo sabe lá. Depois saiu rapidamente, como todos os que têm alguma costa quente, para usar uma expressão muito popular. Quem tem as costas quentes? Gente, quem que tem costa quente? Indígena tem costa quente? Teve. Você acha que indígena tem costa quente no Brasil? Tão violento que foi, que ainda é com nossos povos. Você quer dizer quem tem costa quente? Olha, vamos perguntar para a senhora usa a expressão povos,
Não existe um povo só que é o povo brasileiro? Você acha que o Brasil é uma somatória de povos? Então existem povos A, B, C, D, assim por diante, ou existe uma categoria que é povo brasileiro? Você não considera a presença dos povos indígenas, Vila? Você, não, professor, existe os a indígenas. Diversidade de povos, Claro que você tem. não considera, não, tem eu não de acredito. origem italiana, tem de origem espanhola, tem os de origem indígena. É impossível mas eles de compõem acreditar. o povo Olha brasileiro. só, nós aqui no Brasil, nós somos 305 povos diferentes. Hoje que existe. Sabe quantos eram em 1500? Na invasão europeia? Assim, invasão. Quer dizer, os Isso é indígenas não invasão brigavam entre si, não porque tinha a gente disputa. morava aqui, a gente já existia aqui e éramos mais de 5 mil povos, mais de 5 mil, nós éramos mais de 5 milhões. E sabe quem foi que Isso é uma matou e estimativa. acabou e exterminou os povos? A invasão europeia, que foi matando, exterminando os povos para dar espaço para o bendito progresso, Mas né? Para o desenvolvimento econômico. Não havia guerra entre as etnias. Não existia indígenas. essa matança que é entre os povos, Meu né? Deus, não entre existia os as povos. comunidades em coxa. Todo Isso aí, mundo. havia tanto no México, o Cortés conquista o Não, México. vamos voltar para cá, para o Brasil ainda, como veja, foi a os sua incas, pergunta, veja né? aqui, meu Deus. Olha, eram 5 mil povos. Nós éramos 5 milhões. Hoje nós somos 305. E tu sabe quantas línguas indígenas tem no Brasil? Você sabe? Não, você sabe quantas? Centenas, ali. 274 línguas faladas diferentes. E isso sim. comprovado, está registrado, né? A estimativa de 5 milhões é uma estimativa, línguas. ninguém tem esse Não, número. gente. É uma estimativa, não há um Não dado, é uma estimativa. fonte histórica. Qual é a fonte O historiográfica? IBGE está mentindo? Não, mas a o fonte IBGE está não, dos mentindo? 5 milhões em 1500. Como é possível Não, a estimar estimativa que tinha até mais, sabe? Tinha mais? A própria arqueologia diz que aqui tinha presença indígena há mais de 15 mil anos antes de 1500. Sim, sim, A arqueologia também está com a estimativa errada, Não, você mas acha? isso tem. Agora precisa saber quais esses Não, indígenas sabe, que Vila, levam o que eu aqueles acho? chegaram. Eu Não é uma acho história. que sim, o Brasil tinha que respeitar, sabe? Nós indígenas somos a maior riqueza que o Brasil poderia valorizar. Essa diversidade étnica, de cultura, sabe? É uma riqueza. O próprio meio ambiente hoje, quando você pega todas as terras públicas do país, comprovadamente as terras indígenas são as mais preservadas. 13% do território. Não é um país no mundo que tem 13% da extensão. Vamos falar da importância Claro. das terras indígenas, da demarcação dessas terras, sabe? A gente faz essa luta todo dia e o benefício não é só para nós não, sabe? O mundo inteiro está falando hoje de aquecimento global, procurando estratégias. Os governos se unem todos os anos. Quer dizer, não se une, mas se junta, pelo menos, né? Para discutir estratégias de reduzir os efeitos das mudanças climáticas e acabar o aquecimento global. Esse estudo comprovou já que os territórios indígenas são os mais preservados, né? E é o que mais traz o equilíbrio climático, porque a discussão hoje também é o clima, né? Como é que faz para poder mudar aí as posturas e equilibrar o clima? Os territórios indígenas são os que maiores colaboram para isso, né? Para poder a gente reduzir os efeitos das mudanças climáticas que aí hoje tem secas severas, enchentes absurdas, né? Em vários outros lugares, furacões, o degelo que está aí aumentando lá no Ártico e está vindo para cá. Como que vai ficar essas pessoas? Então, comprovadamente, o último acordo de Paris, que foi em 2015, na Conferência das Partes, está lá escrito que tem que considerar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional dos povos indígenas para a gente garantir o equilíbrio, sabe? Mas e áreas aqui que no já... Brasil, só um pouquinho, Denise, e aqui no Brasil, sim, é registrado 305 povos, 274 línguas, povos que têm culturas, rituais, jeito diferente de viver, sabe? E para a gente poder manter essa nossa identidade, nós temos que ter a garantia do território, sabe? E o Brasil precisava considerar isso. Não é suficiente? 13% E ainda falta para 800 mil pessoas. 13% do território nacional, que 96,3%, 97,3%, aliás, estão na Amazônia, né? Então nós temos um passivo ainda, né, de 2% só do demandado, né, de territórios indígenas na região do país. Você acha justo a gente ter indígenas que moram hoje na beira da estrada porque não tem um lugar, um território, uma aldeia para ele morar? Você acha justo? Acho que é justo. Você acompanha o Mato Grosso do Sul? Sim, os conflitos diários que tem lá, os indígenas moram lá debaixo de lona, na beira da estrada, porque não tem o seu território lá para morar, sabe? Então, o uso da terra tá errado, sabe? Tá centralizado na mão de poucas pessoas, principalmente na mão do agronegócio, né? Na mão dos fazendeiros, então, sabe? Mas o que aconteceu, por não exemplo, é justo em relação que tá esse genocídio que continua acontecendo com povos Agora, indígenas. em relação à reserva Raposa do Sol. É uma dança coletiva, né? Genocídio com os povos indígenas. Genocídio, mas que negação do direito de território, as
mortes. Mas no ano genocídio passado, é um olha só. projeto de extinção de uma raça. Olha Grosso só. modo, seria um genocídio. Olha, no Brasil aqui, sinceramente, que é uma decisão política de não demarcar esses territórios indígenas. E quando você nega o direito territorial, você tá condenando uma população inteira ao extermínio. Agora, em relação à reserva Raposa Serra do Sol, que são 17 mil quilômetros quadrados, há uma discussão muito forte hoje, do ponto de vista econômico, em relação à região, que acabou gerando desemprego, inclusive com os indígenas que trabalhavam na região. Não haveria a possibilidade de uma situação de conciliação, porque havia uma produção muito forte de arroz na região, que empregava indígenas. Então, há muitos dados que mostram um desemprego muito forte entre os indígenas, uma questão de abandono mesmo, porque não tem condição de manter o mesmo sistema de produção. E aí não se trata de preservar o meio ambiente, porque aquela terra já estava ocupada há muito tempo. E são 17 mil quilômetros quadrados. Olha, eu acho que além de a gente falar assim de não destruir mais, é preciso se preocupar com a restauração, sabe? Tem que restaurar a vegetação nativa. Lá em Roraima tem aí as duas versões também, né? Tem esse lado aí que diz que os indígenas ficaram em situações piores e tem o depoimento dos indígenas que diz que agora eles podem ter muito mais liberdade. Mas é a subsistência econômica dos próprios índios. Os indígenas continuam plantando lá, né? Porque também os indígenas antes eles viviam com condições subhumanas, sabe? Mão de obra barata trabalhando nessas fazendas, né? Era exploração dos indígenas com aquela produção, com os fazendeiros. Hoje os indígenas podem produzir e produzem o quanto quer. Eu falei aqui no início, a gente não tem essa preocupação de trabalhar para acumular bens, para poder atender a demanda do capital. A gente trabalha para isso. Mas isso seria alimentação também, né? Mas isso seria alimentação geral do país, de produção. Claro, nós falamos... E não tem o mesmo sistema de produção, não é? Agora, Denise, é importante a gente pensar também essa produção de alimentos do país, porque quando fala o agronegócio e que está valorizando, né? E o próprio governo sempre subsidiou o agronegócio. A senhora diz que a população está sendo intoxicada, é isso? Vamos, é bem aqui que eu quero chegar, sabe? Porque quando a gente está falando do agronegócio e alimentação, é importante a gente considerar qual é o tipo de alimentação que esse agronegócio está produzindo, né? Porque lá em Roraima nós estamos falando do arroz, né? Tudo bem, o pessoal que estava lá saiu, foi para outras terras também para produzir, né? Os indígenas continuam plantando ali, plantando para subsistência, né? Não para esse acúmulo aí de bens ou para exportação. As demais áreas do agronegócio, que são grandes extensões, né, de terras, produzem o quê? Na maioria das vezes, soja, né, eucalipto, pasto, cana-de-açúcar, né? Essas aí que são as maiores extensões de terra para o agronegócio. Isso é ruim. E aí, vamos lá. E aí, a maioria dessas produções, elas são para exportação. Quem é o brasileiro que se alimenta com soja? Me diz. A soja vai para exportação. Parte do mercado interno. Depende do valor, né? Porque dependendo do dólar se vende tudo e deixa a demanda aqui também. Mas o Brasil precisa de exportação. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas olha só, vamos terminar. E aí, essa alimentação que está sendo produzida pelo agronegócio, né? Aí com subsídio, inclusive, para as empresas que produzem o agrotóxico, sabe? Essas empresas são todas isentas, né? Agora os últimos estudos mostram que tem 4% de isenção da taxa das empresas de agrotóxico, né, que corresponde a 4 bilhões em ICMS. E 1% de isenção de IPI, né, para as empresas do agrotóxico. E aí o agronegócio está produzindo esse alimento, né, totalmente com veneno e o que está colocando na nossa mesa é veneno, entendeu? Então tem que considerar o tipo de alimentação, porque o que a gente defende é que tenha condições, descentralização, agricultura familiar fortalecida, reforma agrária, demarcação de terra indígena, né, e regularização dos territórios quilombolas para que mais pessoas tenham condições de produzir. Assim como que tem que descentralizar a renda, tem que descentralizar também o uso da terra. Candidata, o tempo acabou, eu agradeço a senhora pela gentileza, pela visita, e a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu já peço, muita gente aqui no Twitter perguntando da formação da senhora. Se nesse 1 minuto a senhora quiser falar rapidamente da sua formação também. Por favor. Eu sou a Sônia Guajajara, eu sou do estado do Maranhão, da terra indígena Araribóia, aldeia Lagoa Quieta, tenho 44 anos, sou graduada pela Universidade Estadual do Maranhão em Letras, né? Sou pós-graduada em Educação
educação especial, trabalhei muito tempo na APAI lá, né? E sou também graduada em técnica de enfermagem, onde eu desenvolvi essa função concursada no município de Imperatriz, né? Na saúde e na educação por mais de 10 anos já. Tá? E aí quero aqui agradecer também a oportunidade e dizer que nós estamos num momento muito importante da nossa história, decisivo, e pedir a cada pessoa, a cada cidadão aí que é o momento de avaliar e votar no que acredita. Okay. Vote Pessoal 50. Obrigada. Ok, muito obrigado, Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. Nesse espaço nós já tivemos aqui o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, Paulo Rabelo de Castro, que compõe chapa com Álvaro Dias, Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles, Eduardo Jorge, vice de Marina Silva, Christian Lobauer ontem, vice de João Amoedo. Amanhã teremos Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes, e por enquanto estamos aguardando uma confirmação da entrevista com Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad. Agora